Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês mais uma vez. Estamos reunidos para mais uma aula da nossa escola dominical, onde trataremos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos continuar o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está dentro do curso sobre as cartas paulinas, que temos refletido com vocês domingo após domingo, né? Nós estávamos com o curso Atos dos Apóstolos e agora nós vamos falar sobre, agora estamos falando sobre as cartas paulinas, né? E vamos continuar hoje com o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 7. Então, eu vou projetar a minha tela, mas antes eu quero fazer uma oração. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve sua fronte e ore comigo nesse instante. Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais este dia, te louvamos por este domingo, te louvamos por esta escola dominical e pedimos que o teu Santo Espírito siga conosco, nos abençoando e nos guardando e nos conduza na ministração desta aula, para que possamos aprender mais de ti e sermos edificados pela tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos irmãos. Pequeno ajuste aqui. Então, nós vamos projetar a nossa tela agora para mais informações, né? Vamos projetar o nosso PowerPoint com a aula de hoje. Bom, primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos abordar o capítulo 7, onde Paulo traz importantes informações sobre a questão do casamento, como ele via a questão do casamento, os relacionamentos, a questão do divórcio, e vamos tentar, né, descobrir os problemas que os coríntios enfrentavam com esse tema, porque vocês se lembram, né? Eu sempre tenho dito isso, que as cartas paulinas são respostas a inquietações e questionamentos que eram levantados pelas igrejas, ou problemas que surgiam nas igrejas depois que Paulo havia deixado aquela comunidade para seguir nas suas viagens missionárias. Então, Paulo, ele iniciava a pregação do evangelho num determinado lugar, ali ele formava um grupo que começava uma comunidade, e aí ele deixava aquela comunidade e seguia na sua viagem missionária. E o que acontecia? Aquela comunidade ia se desenvolvendo, novas pessoas iam se agregando à comunidade, e aí problemas iam surgindo, né? Conflitos, uma série de coisas. Então, o que acontece? A gente viu essa primeira parte que a gente estudou de Coríntios, a carta deixa bem claro, né, que alguns da casa de Cloé, eu expliquei já, né, essa questão da casa de Cloé, então você pode ver nas aulas passadas, que estão gravadas na nossa página no YouTube, né, foram e levaram a Paulo, ele estava em Éfeso, levaram a Paulo alguns problemas que a igreja estava vivendo, e aí
a carta abordou esses problemas e o que Paulo tinha a dizer acerca desses problemas. Era imoralidade, era problema o irmão processando o outro na justiça, a desonestidade entre os irmãos, era uma igreja dividida, era uma igreja que tolerava o pecado. Havia um caso grave na igreja de Corinto, que era um rapaz que tinha um caso com a esposa de seu pai, né? No caso, a sua madrasta. Então, imagine a situação, né? Um rapaz tendo um caso com a madrasta, e isso sendo tolerado dentro da igreja, né? E aí Paulo faz menção de que aquilo que Coríntios tolerava, nem entre os não cristãos, entre os pagãos, entre os gentios, sequer era tolerado, né? Então, a igreja de Coríntios, irmãos, ela nos é apresentada, através da primeira carta, como uma igreja completamente problemática, né? E eu expliquei o porquê disso, não convém eu repetir aqui, né? Eu peço, se você está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso curso, às nossas aulas, mas é muito importante que você veja as aulas anteriores, para que você fique contextualizado do que está acontecendo. Assista essa aula hoje, mas depois reveja não, né? Veja as aulas anteriores para que você possa compreender melhor algumas coisas, algumas situações que a gente está colocando agora. Então, era uma igreja que tinha muitos problemas mesmo. Tanto é que, como já dissemos, né, foram 3 cartas de Paulo aos Coríntios. Existe uma primeira carta que é mencionada nas cartas de Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios. Nessa primeira carta aos Coríntios, que nós estamos estudando e que está na Bíblia, no Novo Testamento, essa, na verdade, é a segunda. E a segunda é a terceira. É que a primeira carta, por alguma razão, se perdeu e, por vontade de Deus, não entrou no Novo Testamento. Mas existiu, e o próprio apóstolo Paulo faz menção sobre esta carta na carta que nós estamos estudando, né? Então, realmente, era uma igreja bem problemática. E agora a gente chega num segundo momento, que primeiro Paulo recebe informações de alguns membros da casa de Cloé. Agora, Paulo deixa bem claro, né, que ele passa a responder algumas inquietações que ele recebeu por carta de alguns membros de Corinto. Então, algumas pessoas se reuniram lá em Corinto e fizeram uma carta a Paulo. Paulo recebeu esta carta, então ele aproveita que ele recebeu informações de membros da casa de Cloé e recebeu uma carta de Corinto. Então ele vai juntar nesta carta que nós estamos estudando as respostas sobre os problemas relatados pelos membros da casa de Cloé e os questionamentos nesta carta que chegou até Paulo, tá? Então, esse é o contexto. Então, nessa carta que chega a Paulo, que Paulo recebe lá dos membros, dos irmãos em Corinto, a primeira questão que tem nesta carta é um problema sobre casamento. Então, havia ali em Corinto um problema em relação ao casamento. Por quê? Era uma cidade onde imperava a imoralidade. E conforme falamos na aula passada, né, também a imoralidade estava entrando dentro da igreja, né? Era uma igreja que nós dissemos mundanizada, né? Era uma igreja que havia absorvido de forma muito rápida valores mundanos. Da mesma forma que ela formou e cresceu muito rápido, era uma igreja grande, ela também absorveu os problemas da sua região muito rápido. E, realmente, igreja que cresce muito rápido,
ela tende a ter muitos problemas. Dá muito trabalho para quem a pastoreia, né? E Paulo realmente estava tendo muito trabalho com Corinto. Olha aqui. Nós vamos abrir aqui o capítulo 7, né? E a gente vai... Aqui, capítulo 7. Olha o que Paulo diz. Deixa eu aumentar a imagem aqui. Olha o que Paulo diz. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então, aquilo que eu falei, está claro aqui, né? Fica claro para a gente que Paulo, ele recebeu uma carta dos irmãos em Corinto, relatando alguns assuntos. E o primeiro é: vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Então, é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, é a questão do casamento. Né? A questão do casamento. Então, nós temos aí alguns pontos que a gente separou aqui para passar para vocês. Né? Deixa eu marcar aqui o apontador a laser aqui para facilitar. Relacionamentos, casamento e divórcio. O chamado de Deus a cada pessoa. Havia também problema nesse assunto. Virgens, ou podemos chamar aqui, né, podemos chamar também de noivas, né? As noivas eram chamadas de virgens, né? Tanto é que se você pegar as versões, as traduções mais tradicionais, elas vão usar o termo virgem. Se você pegar as Bíblias com traduções mais modernas, como a nova tradução na linguagem de hoje, ela já vai trazer para você a palavra noiva. Então, virgens e viúvas, ou noivas e viúvas, e os dias angustiantes. Comida sacrificada a ídolos e a questão do conhecimento. A liberdade e o direito dos apóstolos, tá? Então, esse bloco vai se dividir nesses assuntos que nós vamos trabalhar com vocês hoje e no próximo domingo, tá? Não vamos trabalhar isso todos os domingos, hoje somente, para a gente não passar muito rápido as informações, tá? Então, nós vamos falar sobre o casamento e o divórcio, o chamado de Deus a cada pessoa, virgens ou noivas e viúvas e os dias angustiantes, a questão da comida sacrificada aos ídolos e o conhecimento, a liberdade e o direito dos apóstolos, que está totalmente atrelado a esse conjunto de coisas aqui, né? Tá? Então, nós precisamos entender que, quando Paulo vai falar sobre a liberdade e o direito dos apóstolos, ele vai falar com a intenção de fechar esse bloco aqui, ó. Desses 4 primeiros itens. Tá? Então, esses 4 primeiros itens, eles são concluídos nesse bloco por esse tema que Paulo vai trabalhar na primeira carta aos Coríntios. Bom, vamos lá. Relacionamentos, casamento e divórcio. Alguns dentre os coríntios rejeitavam o casamento. Foi o que nós lemos ali. Quem leu, ficou muito claro, né? Isso aí, tá?
Eu recomendo, irmãos, para facilitar a vida, quem tiver na sua casa a nova tradução na linguagem de hoje, que é a popularmente conhecida. Peraí que tem um pernilongo aqui. Enorme. Desculpe, irmãos. Quem tiver na sua casa essa Bíblia, a linguagem de hoje, você pode ler junto com a Bíblia que você gosta, tá? Porque, principalmente esse capítulo 7, a linguagem de hoje, ela ajuda muito na compreensão do que Paulo está dizendo. E a linguagem de hoje foi um estudo muito sério, né? Foi um estudo muito sério para tentar, do original, do grego, buscar uma tradução mais próxima da nossa realidade, né? Então, a gente, eu mesmo, para minhas mensagens, para a leitura bíblica, eu costumo usar a Bíblia atualizada e revisada, né? Do Almeida. Almeida, a ARA, Almeida, revista e atualizada. A anterior é a corrigida. Eu gosto da atualizada, mas uma questão de gosto pessoal. Mas eu tenho a linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, e eu sempre estou consultando, como consultei para essa aula de hoje, tá? Então, se você tem a linguagem de hoje na sua casa, recomendo que leia junto. Ainda que você goste de ler a sua Bíblia, na sua tradução, né, na versão que você tem, leia paralelamente a linguagem de hoje, principalmente o capítulo 7, para que você compreenda melhor. Então, vamos lá, né? Alguns dentre os coríntios rejeitavam o casamento. Paulo, apesar de sua opção, né? Apesar de sua opção, conforme o versículo 7 do capítulo 7, de forma alguma ele rejeita o casamento, tá? De forma alguma rejeita o casamento, apesar da sua opção. Qual foi a opção de Paulo? O celibato. Paulo, ele era celibatário. Pastor, que palavra é essa? Bom, para quem não sabe, celibatário é aquele que abre mão do casamento, de ter uma esposa. É o voto dos padres, por exemplo, né? Os padres da Igreja Católica, eles são todos celibatários, né? Então, Paulo era um celibatário. Então, apesar desta opção, que ele deixa bem claro que não é uma exigência do Senhor, tá? Então, o celibato, irmãos, não é uma exigência do Senhor para ninguém, tá? Para ninguém, não é uma exigência do Senhor. Tá? Fique bem claro isso. Tanto é que Pedro era casado, por exemplo, e nós vamos ver menção, né? Lendo a primeira carta de Paulo ao Coríntios, quando nós chegarmos no item defesa do apóstolo, ali, o último item desse bloco, nós vamos ver ali que citado, Paulo faz menção a Pedro, a sua esposa. Pedro tinha uma sogra, né? Que foi curada por Cristo, né? Então, Cristo chamou Pedro para ser o seu apóstolo, mesmo Pedro tendo esposa, provavelmente filhos, uma sogra. Então, veja bem, não é uma exigência do Senhor. Por isso que eu coloquei aqui. Apesar da sua opção, o celibato, de forma alguma, Paulo rejeita o casamento. E ele defende o casamento por quê?
Qual é o principal motivo que Paulo apresenta para defender que as pessoas em Corinto, ou algumas pessoas em Corinto, se casassem? Para evitar o quê? Para evitar a imoralidade. Tá? Para evitar a imoralidade. Exatamente. Lembra que eu falei, né, na aula anterior, que Paulo ele vai falar sobre a necessidade do cristão fugir da imoralidade? A cidade de Corinto, no primeiro século, nesse tempo, no tempo de Paulo, era uma cidade, pelas questões geográficas, culturais, econômicas, que já tratamos, tá? Então, não convém eu ficar trazendo de novo isso aqui. Por isso que eu falei da importância de assistir às aulas passadas. Era uma cidade imoral para os preceitos cristãos. Uma imoralidade que para muitos na igreja de Corinto era normal. E Paulo vai bater nessa tecla muito forte, né? E aí ele vai e traz o tema do casamento, né? Traz o tema do casamento como um meio de evitar a imoralidade. Ele vai dizer que cada um tem a sua esposa e cada uma tenha o seu marido. E ele ainda diz, né, aqui no verso 2 do capítulo 7, e ele ainda diz, né, se alguém consegue viver sozinho, não tem problema, não é pecado. Mas para que não se queime nos seus desejos sexuais, que se case então. Se é uma pessoa que não se contém, então que se case. E ele diz, quem casa não está pecando. Também não está pecando. Então, Paulo, ele não coloca o casamento nem como uma questão de ordem do Senhor, que todos devem se casar, e nem como pecado, que quem casa é fraco, quem casa está pecando, não. O que ele diz é o seguinte, se vai viver solteiro, que viva sozinho, não viva na imoralidade a qual viviam os moradores na cidade de Corinto. Né? Então, se você quer viver solteiro, se você não quer ter as responsabilidades do casamento, então seja celibatário. Né? Seja celibatário. Agora, se você não pode, se você não consegue, se não é um dom que você tem para seguir no celibato, então se case. O que você não pode, meu amigo, minha amiga, é ficar no meio do caminho, né? Infelizmente, hoje, o que nós temos visto, principalmente entre a juventude, é que eles querem ficar no meio do caminho. Né? Eles se recusam ao celibato, querem ter uma vida sexual ativa, mas, ao mesmo tempo, não querem os compromissos da vida de casado. Não querem assumir, né, um esposo, assumir uma esposa e uma vida de casado. Sendo que, para Paulo, o que é que torna uma relação sexual pura e agradável aos olhos de Deus? É o casamento. Né? Então, a relação sexual pura e agradável a Deus é aquela relação que ela está coberta pelo casamento. Então, não dá para eu querer as benéfices da vida de solteiro junto com as benéfices da vida de casado. É isso que Paulo estava dizendo aos coríntios. É isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Nos diz. Então, por conta da imoralidade, que se case. Agora, se você tem o dom para o celibato, como Paulo tinha,
Então, Paulo optou por viver sozinho. Até porque, para que ele servisse ao Senhor como ele entendia que deveria servir, de fato, ele não poderia ter esposa e filhos. Seja solteiro ou solteira, seja viúvo ou viúva, seja casado ou casada, o que importa é ser do Senhor. Então, em suma, em resumo, o que Paulo está dizendo é isso. Os casados possuem preocupações e cuidados que não terão os solteiros. Isso Paulo deixa muito claro. Ele falou: ninguém peca por casar, mas entenda que a hora que você casar, você vai ter situações, preocupações que você não tem enquanto solteiro. Mas você terá uma vida conjugal, um relacionamento sexual abençoado por Deus. Por isso que nós falamos, a bênção do casamento. Para que ao manifestar os meus desejos, né, e ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo, um relacionamento sexual com uma pessoa, isso seja agradável aos olhos do Senhor. Tá? Então, é isso que Paulo está dizendo. Opa, voltei aqui. E aí, Paulo vai falar um pouquinho, né, do casamento em si. E aí ele diz: a vida de casado exige. E exige o quê? Uma dedicação. Então, uma coisa é fato, irmãos. Eu, como pastor, se eu fosse solteiro e não tivesse filhos, eu teria uma condição de me dedicar muito mais à obra do Senhor, ao ministério pastoral. Isso é indubitável, né? Sem dúvida, é um fato. É um fato. Mas, por eu ter a vida de casado, então isso me limita quanto ao que, às vezes, eu gostaria de fazer na obra do Senhor. Mas foi uma opção minha. E Paulo disse, eu não pequei porque eu casei. O pecado seria se eu tivesse um relacionamento sem estar debaixo da bênção do casamento. Mas isso Paulo deixa claro e não tem como negar. Quem leu o capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios entendeu exatamente o que eu estou falando agora, né? Então vamos lá. O verso 3 do capítulo 7 diz o quê? Que eu tenho compromisso e obrigações com a minha esposa e a minha esposa comigo. Cada um pague ao outro o que lhe é devido. E o que é devido num casamento? Atenção, companheirismo, fidelidade. Que mais que é devido num casamento, né? Compreensão, perdão. E o que talvez nós tenhamos de mais valioso que para cumprir o que é devido à esposa e ao esposo, eu tenho que dedicar isso. Sabe o que é, queridos irmãos? Tempo.
tá? Tempo. Eu preciso dedicar tempo no meu relacionamento. Tempo à minha esposa. Tempo ao esposo. E o nosso dia, ele é um dia de 24 horas, dos quais, de 8 a 10 horas, a pessoa dorme, alguns menos, mas o ideal é de 8 a 10 horas. Então, vamos lá. 8 horas, vai. Que você passe 8 horas dormindo. 1/3 da sua vida, você passou dormindo. Olha que interessante, né? Se eu durmo 8 horas por dia, o dia tem 24 horas, então, durante 1/3 do meu dia, eu passo dormindo. Isso quer dizer o quê? Que na minha vida, eu tenho 45 anos. Durante 15 anos da minha vida foram dormindo. Você já parou para pensar? Então, pense, quantos anos da sua vida você passou dormindo? Foram 15 anos dormindo da minha vida. Então, me sobrou de tempo útil, não que o sono não seja útil, útil no sentido de que a gente está ativo. Me sobrou de tempo útil 30 anos. Desses 30 anos, né, esse tempo nosso, a gente se dedica a muitas coisas. Então, uma pessoa casada, que tem filhos, ele precisa dedicar tempo ao trabalho dele, ele precisa dedicar tempo aos afazeres na casa, na ajuda, no companheirismo da esposa, ele precisa dedicar tempo à esposa, ele precisa dedicar tempo aos filhos, e no caso de quem serve ao Senhor, precisa dedicar tempo à obra de Deus. Então, a vida de casado exige dedicação de tempo. Né? Um não tem poder sobre o próprio corpo, senão o outro, que é o cabeça. 7:4. Isso quer dizer que, ao casar, você não é mais totalmente dono das suas ações. Não é você sozinho que determina o que, quando e como. Estão me entendendo? Né? Estão me entendendo? Então, quando alguém casa, ele não tem mais o poder, porque assim, eu não posso simplesmente pegar meu carro e dar uma volta e ir para algum lugar. Eu preciso combinar isso com a minha esposa. Né? Eu preciso combinar isso com a minha esposa. Agora, se eu sou solteiro, eu pego o meu carro e vou a hora que eu quiser, aonde que eu quiser, e fico o tempo que eu quiser. Né? E Paulo, ele é tão avançado, né? Tem uma mentalidade tão avançada, que ele coloca aqui a questão da igualdade entre o homem e a mulher. Ele fala, o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, senão a esposa, que é a cabeça. E a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, senão o marido, que é o cabeça. Veja bem que ele iguala as condições. Ele coloca no verso 3, o marido pague à esposa o que é devido, e a esposa pague ao marido o que é devido. Atenção, dedicação, companheirismo, amor, fidelidade, enfim, tempo, né? Então, Paulo, veja bem, ele equilibra, ele coloca o relacionamento em igualdade, né? Em igualdade, né? A mulher, eu desenhei aqui, e o homem, né? A mulher e o homem. Ele coloca em igualdade, tá? Mas veja bem, então, o que Paulo estava dizendo aos coríntios? Saibam que, ao casar, vocês assumirão outros compromissos que vocês não têm enquanto solteiro, e que você precisa ser honesto com esse compromisso,
Porque não dá para você ser casado e casada e querer continuar vivendo uma vida de solteiro, né? A gente viveu muito próximo aqui num sobrinho nosso, né? Casou e o que acontecia, né? Um dos cônjuges queria viver como se ainda fosse solteiro. E aí não dá certo, o casamento não vai para frente. A hora que você casa, você assume as obrigações de um homem e uma mulher casados, tá? Casados, né? Assim como quem tem uma vida de solteiro tem os compromissos de solteiro. E o que ele coloca aqui, que o compromisso de solteiro é o celibatário. É você não viver na imoralidade. Porque Paulo trabalha a questão sexual como bênção e agradável aos olhos de Deus se estiver debaixo do guarda-chuva do casamento. Fora do casamento, ele trabalha isso como imoralidade. Então, os cristãos não podiam ser imorais, né? Então, por isso que ele fala, e ele é bem claro, ó, se você não consegue se conter, se você não consegue segurar a bronca, e você quer sair por aí com, né, se abrasando com as pessoas, então se case, seja honesto, seja sincero, e arrume uma esposa e case, arrume um esposo e case. Né? Aí Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante no verso 5, né? Aos casais. Não se privem um do outro por muito tempo. O que ele está dizendo com isso? A versão da nova tradução linguagem de hoje, ela é mais explícita do que talvez a Bíblia que você tenha lido. Relações sexuais. Não fique, você que é casado e é casada, não fique por muito tempo sem ter relações sexuais com seu esposo, com a sua esposa. E se vocês decidirem ficarem um tempo longe, que seja para se dedicarem à oração em mútuo consentimento, quer dizer, que haja o consentimento dos dois. Ah, olha, nós vamos fazer um jejum sexual por tantos dias e vamos só orar nesses dias. Não pode ser unilateral. A esposa decidiu isso. O esposo decidiu isso. Não, tem que ser algo acertado entre os dois. Por quê? Porque a vida conjugal deve estar blindada contra Satanás. Satanás trabalha contra a vida conjugal, contra o casamento. E o que é? Qual é a palavra que dá origem, né? Satanás. O que significa? Adversário. Então, Satanás é um adversário. Qual é a função do adversário? A função do adversário é derrotar o outro. Né? A função do adversário é derrotar o outro. Então, se Satanás ele é chamado de adversário, é porque a função dele é nos derrotar. Então, o adversário, ele é aquele que vence causando a sua derrota. Tá? Causando a sua derrota. Então, Paulo diz que uma das formas de blindar o casamento contra o adversário é ter uma vida sexual saudável. Esposa, preste atenção no que eu vou dizer. Se você não tem desenvolvido a intimidade com seu marido e está enfrentando problema com isso,
Esposa, procure um médico, um psicólogo, trabalhe essa questão na sua vida. Não se afaste do seu esposo. Não se afaste do seu esposo. Porque esse afastamento dá abertura para o adversário, dá abertura para Satanás. Esposo, se você não tem procurado a sua esposa, se você, tem algum problema, procure ajuda, converse, procure, se for o caso, ajuda profissional, mas não dê abertura para Satanás. Tá bom? É isso. Então, Paulo, ele atua em defesa do casamento. Ele se coloca contra o divórcio. Casou, você vai batalhar pelo seu casamento. Mas ele entende que o casamento não é uma prisão. E aí nós vamos explicar isso melhor mais à frente. Essa frase também não é para servir de justificativa por qualquer motivinho besta, banal, você querer se separar. Falando, eu estou numa prisão, eu quero me separar. Calma, vamos com calma. Ordeno, não eu, mas o Senhor. Olha o que Paulo diz. Não eu, mas o Senhor. Paulo, ele já devia ter, certamente, ele teve acesso à tradição oral, porque não tinha os evangelhos ainda, quando ele escreveu 1 Coríntios. Então, ele tinha a tradição oral do que Jesus havia dito sobre o casamento e o divórcio. E aí ele repete aqui de forma taxativa, não se separem. Não se separem. Aí, queridos irmãos, havia um outro problema. Aquele que já era casado e se convertia, mas a mulher não. Ou o contrário, a mulher se convertia e o marido não. Aí se levantava questões se esse marido ou essa mulher convertida deveria se separar do marido que não era convertido ou da esposa que não era convertida. E Paulo diz que não. Não, porque ele vai falar assim, o testemunho do marido convertido pode santificar a esposa não convertida. E a mesma coisa, o testemunho da esposa convertida pode santificar o marido. Porque o testemunho do evangelho é mais poderoso que o testemunho do mundo. E aí ele fala dos filhos, os filhos serão santificados. Então, algumas pessoas achavam que, você se converteu, sua mulher, não, larga ela. Você se converteu, seu marido, não, larga ele. Não, Paulo já encerra esse papo. A conversão, Jesus não chama ninguém para desmanchar o seu casamento. Eu me separei da minha esposa porque ela não ia para a igreja. Para. Eu me separei do meu marido porque ele não ia para a igreja. Para. Para. O Senhor não te chamou para você desmanchar o seu casamento. Até porque, quando o Senhor te chamou, você já era casado, casada, e ele já conhecia o seu coração, o coração do seu esposo, da sua esposa. Estou errado? Não, ele já conhecia. Certo? Então, se ele já conhecia, ele chamou consciente. Assim como, se ele chamou alguém solteiro, ele não coloca sobre o solteiro a obrigação de casar. Antigamente, o pessoal estranhava muito quando um pastor era ordenado solteiro. Não pode, tem que casar. Isso não é bíblico.
Isso não é bíblico. Ah, mas o pastor que não tem uma família, que não tem um filho, né? Como que ele vai aconselhar um casal que não tem família? Então, assim, o pastor ele vai ter que ter um câncer para aconselhar um irmão, uma irmã que esteja enfrentando um câncer. O pastor vai ter que perder a mãe ou o pai para poder aconselhar o irmão da igreja que perdeu a sua mãe, que perdeu o seu pai. O pastor vai ter que perder um filho para poder aconselhar alguém que tenha filho, que não tenha filho, né? Alguém que tenha perdido o seu filho ou a sua filha. Espera aí, não é bem assim, né? Primeiro, o pastor ele deve buscar, antes de mais nada, a instrução do Espírito Santo. E a Bíblia, ela dá ferramentas ao pastor para fazer qualquer tipo de aconselhamento. Então, o pastor, mesmo que não tenha perdido a sua mãe e o seu pai, ele pode aconselhar alguém que perdeu a mãe e o pai. E ainda que o pastor seja solteiro, ele pode aconselhar. É claro, né, que vai haver, às vezes pode haver uma reação da igreja contra isso, mas se Deus o chamou solteiro, né, Deus vai agir e atuar na vida dele como solteiro, e quando for do agrado de Deus, alguém aparecerá na vida dessa pessoa. Né? Alguém aparecerá na vida dessa pessoa. Então, a conversão não significa separação de casais, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Ninguém está sujeito à servidão. Aí aqui é que nós vamos entrar num ponto que Paulo vai dizer o seguinte, olha, a esposa crente e o esposo não crente, e o esposo não crente, ele não aceita aquela condição, e aí ele quer se separar, então, que se separe. Aí ele diz, então, deixe, porque essa esposa crente estará livre, ou o esposo crente estará livre, porque ninguém foi chamado para este tipo de servidão, ser escravo. Então, Paulo, ele considera a possibilidade do divórcio quando há julgo desigual dentro de casa. Há um crente, um não crente, e o não crente resiste ao testemunho, resiste à palavra, resiste ao crente e ele pede o divórcio. Veja bem, o divórcio não está sendo pedido pelo crente. O divórcio está sendo pedido pelo não crente. Não está sendo pedido pelo cristão esposo ou pela cristã esposa. Está sendo pedido pelo que não é cristão. Aí, ele admite para que ninguém viva num regime de escravidão, de servidão. Né? Esse servidão está no sentido de escravidão. Percebam, irmãos. Né? Então, Paulo, ele considera, e aí quando a gente olha o que Paulo descreve sobre casamento e divórcio, a gente percebe o quê? Que para Paulo, para a cabeça de Paulo, é inadmissível que dois cristãos convertidos no Senhor, casados no Senhor, se separem. Tá? Isso para Paulo, isso não passava na cabeça de Paulo. Tanto que é um assunto que ele nem trata aqui. Ele usa aqui, não se separem. Mas, e quem se separou? Se separou por conta da dureza do coração. Pecou. Pecou.
E agora? Eu estou condenado? Queridos irmãos, qual é o único pecado que não tem perdão? Não posso ouvi-los, mas sei que alguém está falando. Qualquer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós nem temos, assim, muitos elementos para afirmar categoricamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para mim, pelo contexto, é quando você atribui a Satanás uma obra que é de Deus. Então, o único perdão que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se separou, não foi numa condição aqui que Paulo trabalhou aqui nos versos 15 e 16 do capítulo 7. Errou, pecou. E agora? O pecado exige o que de nós? Arrependimento, humilhação perante o Senhor e confiar no perdão de Deus. Existem casais que se separaram e voltaram e vivem mais felizes ainda do que antes da separação. Existem casais que se separaram, tentaram voltar e não deu certo. E continuaram separados, separaram novamente e seguiram sua vida. Hoje são felizes. Um é feliz com a nova esposa, outro é feliz com o novo esposo. E contam com o quê? Contam com a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, o pecado não pode ser premeditado. Tá? Não pode ser premeditado. Então, aos casais que estão participando aqui, eu deixo 7 e 10. Não se separem. Tá? Essa palavra do apóstolo Paulo que a gente deixa. Não se separem. Mas a vida, né, nos surpreende muitas vezes. E aí é contar com a misericórdia de Deus. Mas que é pecado, é pecado. Né? Isso ficou claro pelo estudo, pela leitura que fizemos. Né? Eu imagino que vocês leram antes, se não leram, leiam. Né? Assim que terminar a aula, vai ler, né, o capítulo 7 inteiro. Então, queridos irmãos, já partindo para a finalização da nossa aula, a última parte da nossa aula, nós vimos lá, né? Paulo defende o casamento, ele coloca os compromissos da vida de casar, e aí ele diz que, né, não dá para misturar as coisas, casar e continuar vivendo como solteiro, e nem ser solteiro e querer ter relacionamentos como se fosse casado. E aí ele vai falar sobre a questão do chamado de Deus. O Senhor chamou a cada um na condição em que estava. Né? Então, se você era casada e o seu esposo já não era crente, foi assim que o Senhor te chamou. Se você era solteiro, foi assim que o Senhor te chamou. O casado não deve se separar porque o Senhor o chamou. E o solteiro não precisa casar porque o Senhor o chamou. E aí ele explica, o da circuncisão não precisa reverter o procedimento. Havia uma cirurgia que se fazia, né, para tentar desfazer o processo de circuncisão.
E nem o que é incircuncidado precisa se circuncidar. Quer dizer, o que é judeu não precisa tirar a circuncisão porque se converteu. E o que não é judeu não precisa se circuncidar, porque o Senhor Jesus chamou o judeu circuncidado e chamou o gentio sem circuncisão. E é assim que ele o chamou. O servo não precisa ser livre, mas se puder, melhor. O que acontecia? Na época bíblica, existiam os escravos. E pela lei romana, que é a lei que mandava na época de Paulo, o escravo, ele podia fazer algumas atividades remuneradas, e aí ele conseguia juntar um dinheiro e, num determinado momento da vida, ele poderia comprar a sua liberdade. Então, o que Paulo fala? O servo não precisa ser livre, mas se puder, melhor. Se você puder comprar a sua liberdade, é o que ele estava dizendo, é sempre melhor. Mas aqui tem um problema pontual que a gente tinha lá, né? A conversão começava a gerar conflitos, porque o escravo convertido queria reivindicar que ele fosse liberto. Então, isso gerou uma convulsão social ali. Não é uma convulsão social, desculpe. Gerou um problema, né? Porque o dono do escravo não queria saber se ele tinha se convertido. Você é meu escravo, você quer ser livre, pague pela sua liberdade. Então, o apóstolo Paulo, não querendo ingerir nessa situação, ele vai dizer, olha, se você foi chamado servo ou escravo, não tem problema, mas compre a sua liberdade se você puder. Compre. Isso é, cumpra a lei. Olha, cumpra a lei. Mas, pastor, a escravidão é pecado, a escravidão... Queridos irmãos, eu sei, claro, nós sabemos disso, nós não admitimos a escravidão, mas vocês, né, nós precisamos entender que naquela época a igreja estava se formando, né? A igreja eram comunidades, ela não tinha uma instituição, ela não tinha um nome, e havia uma regra social. E a regra social admitida era essa. Alguns eram escravos, podiam receber por determinados trabalhos e podiam juntar dinheiro e comprar a sua liberdade. Então, o que Paulo está dizendo não é para usar a conversão para querer burlar a lei e não pagar pela sua liberdade. Porque, aos olhos de Deus, o servo já foi liberto por Cristo. Assim como o liberto é escravo de Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá. Só para vocês entenderem, tá? Por que Paulo fala dessa questão dessa questão aí do servo, do escravo, né? É por isso. Mas o mais importante desse momento, desse bloco que nós estamos estudando, é o quê? Cada um foi chamado na condição em que estava. E há o dom para aqueles que se casam e há o dom para aqueles que decidiram seguir a vida sozinhos, sem um casamento. E isso não é demérito e nem mérito. Ser casado não é mérito e nem demérito. Ser solteiro não é demérito e nem mérito. É uma questão de dom do Senhor. Dom do Senhor. Algumas pessoas receberam dom, né, para viverem sozinhas, sem um casamento. E não tem problema nenhum. Qual o problema? Qual o problema de uma pessoa não ter se casado? Nenhum. Tá? Nenhum. Certo? E o último tópico do dia
as virgens, né? Ou como nós dissemos, as noivas e viúvas e os dias angustiantes. Permanecerem como estão, recomenda o apóstolo Paulo. Ele fala assim, olha, as noivas permaneçam como estão e as viúvas permaneçam como estão. Mas, ele fala, se não sabem viver desta forma, se não receberam o dom para viver desta forma, então que se casem. Porque ele diz que a mulher viúva está livre para se casar. Então que se casem. Quem casa não está pecando. Tá? Aí ele vai dizer o quê? Por que que ele recomenda a viverem como estão, tanto as noivas, as virgens, quanto as viúvas? E aí ele aponta as aflições, por conta das aflições. Queridos irmãos, a gente pesquisou, foi atrás para tentar entender, né, o que Paulo queria dizer com essa questão das aflições, né, para as pessoas não casarem. Pode ser da vida de casado e os conflitos com a obra do Senhor. Tá? Porque enquanto solteiro, você tem um tipo de dedicação na obra do Senhor. A hora que você casa, você vai ter outras preocupações que não são relacionadas à obra do Senhor. Então, as viúvas que se dedicavam ali no trabalho da diaconia, no trabalho da obra, se dedicavam muito tempo. Ao se casarem, elas não vão poder se identificar. Então, ele pode ser isso. Pode ser também dificuldades gerais na cidade de Corinto, e devido à situação da igreja, da comunidade ali, pelo fato da perseguição que sofriam, né, que afligiria a igreja no futuro. Então, pode ser que Paulo tenha falado dessa situação. E, por último, alguns teólogos dizem que a expectativa da vinda do Senhor e do grande dia do Senhor, porque os últimos dias para Paulo começa a partir da cruz e ressurreição. Então, a partir da crucificação e ressurreição, iniciaram-se os últimos dias anunciados pelo Senhor. Então, nós estamos nesse tempo dos últimos dias. Então, talvez, para alguns, havia uma expectativa de Paulo de que a vinda de Cristo estava próxima. Porém, outros teólogos apontam que Paulo faz planos para o futuro. Então, se Paulo faz planos para o futuro, né? Se ele faz planos, então ele não tinha com clareza essa convicção de que Cristo voltaria logo. Então, queridos irmãos, se nós estivéssemos numa aula presencial e alguém perguntasse, pastor, essas aflições que Paulo fala, que ele diz, as virgens e as viúvas, que se puderem evitar o casamento, façam. Eu diria que é devido à vida de casado. Eu acho que Paulo, ele, apesar de não rejeitar o casamento, não condenar o casamento, não considerar o casamento como pecado, ele diz o quê? Que aquele que deseja se envolver plenamente na obra do Senhor, é melhor que não se case. A exemplo dele mesmo, que não se casou, não teve esposa, não teve filhos, não teve uma família. Ele deixa bem claro, quem opta por esse caminho do casamento e da família, não peca, mas tem outras preocupações que aqueles que seguem o caminho do celibato
não vão ter. Queridos irmãos, ficou claro? É um capítulo, quem leu, é um capítulo difícil, o capítulo 7. Eu tive muito trabalho com esse capítulo 7. Muito trabalho mesmo. Minha esposa falou assim, nossa, amor, você nunca demorou tanto tempo preparando uma aula como foi essa. Porque realmente exige muito, é um capítulo bem difícil. Bem difícil. E exigiu bastante para que a gente chegasse a essa aula, onde eu tentei ser o mais simples possível e tentar transmitir aquilo que Paulo estava ensinando na prática para a gente. Tá bom? Porque o que mais importa do texto bíblico? Aquilo que eu aplico para a minha vida. Tá? Então, a gente vai continuar na semana que vem, tá? Na semana que vem tem novos tópicos que a gente vai trabalhar, né? E aí a gente vai poder avançar um pouco mais. O que nós falaremos na semana que vem? Sobre como Paulo trata a questão da comida sacrificada aos ídolos e a questão que isso tem a ver com o conhecimento tão exaltado pelos coríntios e a liberdade e o direito dos apóstolos. Queridos irmãos, a gente fica por aqui hoje, né? Passamos aí, né, 1 hora de aula, mas eu queria tratar esse assunto hoje, não dividi-lo, né? Tratar ele inteiro, a questão dos relacionamentos e o casamento e o divórcio. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um domingo abençoado na presença dele e, né, leia os textos, leia o capítulo 7, se você ainda não leu, leia na linguagem de hoje, se você tiver acesso à Bíblia na linguagem de hoje, que vai te ajudar muito na compreensão. Tá bom? Espero ter verdadeiramente auxiliado você no aprendizado da palavra de Deus. Fique na paz, um domingo muito abençoado.